Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu repórter saúde, para uma live magnética. E aí, você vai ser atraído por essa live aqui, quer queira ou quer não queira. Nós vamos falar sobre saúde magnética. O pessoal deve estar pensando, mas o que esse Fernando está inventando agora, né? Eu até fiz uma chamadinha agora no Instagram. Você está me vendo aqui, né? Então, para a minha imagem chegar até você, temos aí o quê? Várias ondas, vários tipos de ondas, né? Que permitam a minha imagem chegar até você. E essas ondas são positivas ou são negativas? Fazem bem ou fazem mal? E o magnetismo, né, que a gente sempre lembra do ímã, né? Você consegue sentir, né, quando os polos são diferentes, ele atrai, quando é o mesmo polo, ele repulsa. Então você sente essa força ali, né? E para falar sobre isso, é um tema que eu chamo a sua atenção, porque pouquíssimas pessoas, né, têm o conhecimento dessa ciência, né? Não é tão comum. E quando eu converso com médicos e abordo esse tipo de conhecimento, às vezes, né, principalmente médico brasileiro, profissional da saúde brasileira, isso daí é balela, né? Só que essa medicina que nós conhecemos, né, tem praticamente aí um século e meio, e a humanidade, né? Eu lembro lá daquelas varetinhas, né, que o caipira, né, que o homem lá da terra, quando queria encontrar água, ele saía lá com um pauzinho lá, opa, aqui tem água. E até hoje tem isso daí, né? E não tem nenhum aparelho eletrônico do satélite mostrando se está certo ou se está errado. Mas isso é apenas uma pequena introdução para a gente entender a importância dessas forças e, logicamente, usar essas forças em nosso favor. Acho que esse é o grande objetivo. E vamos também aprender aqui como o que tem em nosso alcance também para eliminar essas forças, né? Porque eu estou lendo bastante sobre poluição eletromagnética, né? Essa questão do celular é extremamente complicado também. Vamos tentar ver se no nosso tempo aqui a gente consegue abordar tudo isso. O meu convidado de hoje é Celso Zimon, e eu vou deixar ele se apresentar rapidamente aqui e perguntar para ele o que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Ô Celso, depois que você fizer a sua breve apresentação, é inegável essa questão da manta magnética, do colchão magnético, que todo mundo já recebeu a visita de alguém e fala maravilhas, né? Falar maravilhas, qualquer um pode ser treinado e, logicamente, atingir o seu objetivo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você depois da sua apresentação é: funciona realmente? Seja bem-vindo aqui ao canal do Fernando Betete. Muito obrigado, um abraço a todos que estão aí assistindo também. Esse é um convite que há tempos as pessoas falam comigo: poxa, por que você não vai lá no Betete, vai lá conversar com o Betete, você tem muita coisa para falar, tenho certeza que ele vai gostar. Pois é, estamos aqui. Obrigado a todos que torceram também para esse dia acontecer. Bem, sou Celso Zimon, sou naturopata ortobiomolecular, também tenho uma formação em filosofia com especialização em metafísica. A metafísica já me dá uma puxada, porque eu não queria fazer uma filosofia convencional, né? Fazer cursos, pós-graduação, mestrado convencional, isso não me apetece. Eu queria algo a mais, então eu fiz uma especialização em filosofia, porque era aquilo que os antigos filósofos viam do além, né? Além do palpável, além do tocável. A ciência é maravilhosa, mas existem coisas a mais. E é isso que a gente vai abordar aqui também. Sou autor de 3 livros, vou mostrar aqui brevemente. Naturalmente Saudável, está esgotado. O Prosperidade com Espiritualidade, também esgotado, tá? Fiz 2 edições de cada e não fiz mais. E o novo é esse, Você Importa, a Jornada do Perdão, esse ainda tem à venda, só para vocês conhecerem.
E sou apaixonado pela vida, apaixonado por saúde. Eu comecei, Betete, nessa jornada toda comigo, buscando a minha própria saúde. Sabe quantos anos de idade? 14. Então não é de agora. Não é de agora que eu não fiz um curso e me formei, né? E estou aqui. Não, eu comecei a minha jornada com uma amidalite extrema. Eu quase morri 2 vezes. E a coisa ficou tão séria, eu acho que muita gente que está assistindo aí vai se identificar com isso, quando o enfermeiro, uma vez olhando para minha mãe, eu era bem pequeno, ele começou a chorar. Aí minha mãe perguntou para ele, por que você está chorando? Ele falou, porque eu não sei mais onde aplicar a injeção no seu filho. A benzetacil. Já tomou, Betete? Há muito tempo atrás, mas Alguém eu me lembro da dor até hoje. Então, eu cheguei a tomar 6 para voltar a respirar. Então, a minha amidalite era terrível, era mais que aguda, era hiperaguda. E fechava, eu não conseguia engolir a própria saliva. E aí, com 14 anos, eu falei, puxa, eu faço tudo que é pedido para fazer. Eu tomo todos os remédios e todo ano eu estou aqui de novo. Aí eu lembro que eu olhei para Deus assim e falei, eu preciso de alguma coisa diferente, né? Me ajuda, eu não aguento mais passar, eu acho que eu não suporto mais uma dessa, porque era muito difícil. E aí as coisas foram começando a aparecer misteriosamente ou metafisicamente na minha vida, com 14 anos que eu fui começar a entender de respiração, alimentação, né, pensamentos positivos, isso lá atrás, e ninguém falava sobre isso, né? Era muito difícil, era uma outra revista que tinha algum assunto desse. Então é só para embasar vocês como que começou a minha jornada, e a partir daí eu nunca mais parei de estudar. Então tudo que é sobre saúde natural, medicina natural, metafísica e aquilo que colabora para a homeostase humana, eu estudei e continuo estudando, porque toda vez tem algo novo para a gente aprender. Então, basicamente, é isso. Atendi durante mais de 25 anos clinicamente, né? Hoje eu parei quase todos os atendimentos, eu faço alguns. Eu tenho um sistema que eu criei, chamado Sistema Maktub de autoconhecimento, depois eu posso falar sobre isso, mas vou responder a sua pergunta. Não, mas antes de você responder essa pergunta, que acredito que grande parte da população brasileira já recebeu aí, né, uma pessoa, um consultor falando da importância aí do colchão magnético ou aparelho do sono, tem vários nomes aí. Como que você entrou nessa área do magnetismo? Se é que eu posso resumir tudo em magnetismo, que despertou você a estudar essas ondas magnéticas? Como é que tudo isso começou? Tá. Bem, não foi por uma única razão. Um dos motivos é esse cara aqui, vou até ler o nome dele do livro, é um cara no bom sentido, né? É um médico, Dr. Katsumi Chikuhisha, tá? Ele é japonês. Olha a história dele nesse livro. Ele falou assim, vou dar o resumo, tá? Não adianta eu fazer a melhor cirurgia com os melhores aparelhos. O sistema imune da pessoa está perfeito, ela tem toda a medicação, ela tem todos os minerais, ela tem tudo que ela precisa. Mas, se as células não estiverem embebedadas pelo magnetismo pessoal, que é o biocampo, ou seja, a integridade do biocampo, que é esse nosso campo bioenergético, o corpo humano ele é elétrico e magnético. Então, se as células não estiverem ativadas por esse biocampo, ela não vai, né? Ou seja, a cirurgia não vai cicatrizar. E a pessoa pode vir a óbito, mesmo tendo os melhores recursos. Então, foi um médico que despertou em mim, isso eu li há pelo menos uns 25 anos atrás, que despertou em mim essa ânsia, né, de querer saber mais sobre magnetismo. O que está acontecendo? O que é que faz essas células estarem vivas? O que faz essas células se conectarem? Né? Então, tudo isso foi o que me levou a buscar mais sobre o magnetismo. Aí vem o magnetismo pessoal, magnetismo da Terra, magnetismo celular, eletromagnetismo, eletroosmog, aí começam a vir as poluições eletromagnéticas e tudo, em macro ou micro, tem a sua semelhança e tem o seu polo de atração e o seu polo de repulsão.
Extremamente importante. Então, foi aí que começou, basicamente com esse médico, Katsumi Tukohisha. Eu não sei falar em japonês, apesar de já ter ido para o Japão ministrar curso, mas é difícil, né, falar os nomes deles. Então, foi o ponto de partida, foi aí, Betete. Opa, não estou ouvindo seu som. Eu acho que está desligado. E depois, você teve facilidade de buscar essas informações? Hoje, nós temos a internet, é um pouco mais fácil, né? Mas nessa sua caminhada aí, quem que foi te aperfeiçoando? Como que você foi aprendendo cada vez mais? Foi na Espanha. No Brasil era muito difícil nós termos informações sobre isso, né? Porque eu comecei a ler que na Europa eles já tinham as medições dos campos eletromagnéticos. Ou seja, deixa eu só dar um exemplo. Hoje nós temos aqui facilmente, eu tenho 2 aparelhos que, por exemplo, eu vou na casa das pessoas, às vezes as pessoas me consultam para isso, eu quero saber como está o campo eletromagnético em casa. Então eu vou fazendo as medições. E na Europa, por exemplo, esses campos eletromagnéticos eles têm um limite X. Aqui, na época, não tinha limite. Poderia lançar campos eletromagnéticos através das correntes, não tinha filtro para isso. E aí, na Europa, eles já sacavam que isso tem uma importância para a saúde do corpo. Inclusive, alguns dizem, isso é estudo científico, tem inclusive já brechas na OMS, textos científicos publicados, de que há uma possibilidade, né, eles colocam como possibilidade, de incentivar as células cancerígenas, tá? Então é muito, muito sério. Então, na Europa, eu fui estudar com professores e com amigos lá, que faziam parte do núcleo de medicina microvibratória na Espanha, na cidade de Alicante, e aí eu vi um mundo novo, né? Inclusive, Betete, eu vou falar algo aqui para você que pode parecer surreal. Eu acho que muita gente que vai assistir talvez entenda e muitos talvez não. Até movimentos que nós fazemos de danças sagradas carregam o nosso corpo ou descarregam o nosso corpo de energia biomagnética e pode ser medido. Movimentos, dependendo se você dá giros, se você faz algumas práticas, os antigos derviches, não sei se você já ouviu falar nisso, eles tinham uma vitalidade, uma saúde fenomenal. Por quê? Porque eles faziam práticas tipo danças, né, que são danças ritualísticas, movimentos ritualísticos, para carregar o corpo de energia, mais ou menos como o Tai Chi Chuan no Oriente, né, e por aí. Então eu aprendi muito isso na Espanha. Aí eu trouxe um pouco desse conhecimento para cá, comecei a usar aqueles aparelhos. Eu aprendi a usar isso aqui na Espanha, né? Esse aqui é o aurímetro. Você mencionou do dual rod, da forquilha, né? Tem o dual rod. Esse aqui é o aurímetro, aprendi a usar isso lá. E depois de mais ou menos uns 8 anos aqui começaram a vir cursos, né, mais especializados para o Brasil. Mas quando eu tinha meus 20 anos de idade, ou seja, 30 e pouco anos atrás, era muito difícil encontrar pessoas que falavam sobre isso. Tinha, mas a gente não tinha internet, então a gente não sabia onde estava. Era mais fácil encontrar lá fora do que para cá. E como eu gostava de viajar, então foi assim que eu comecei estudando, né, e trazendo para o Brasil essas técnicas de avaliação. Não sei se todos conhecem, mas esse aqui é o chamado Aura Meter, né? Vou fazer uma breve explanação. Nosso corpo, né, ele tem, deixa eu colocar aqui, ele tem a energia biovital, né, chamado de aura, o campo eletromagnético, cada um dá um nome, tá? Então, esse campo aqui vital, isso aqui, inclusive, algumas pessoas conseguem ver, conseguem enxergar. E quando nós passamos o Aura Meter, né, uma pessoa que está calibrada, que está treinada, vai passando o Aura Meter no corpo, ele encosta nesta energia. E no lugar que tem ali essa energia, no lugar que a energia está deficiente, né, por exemplo, se tiver um rombo de energia, vamos colocar aqui, tem energia, aqui tem um rombo de energia, o azul não está aqui. Aqui, então, pode ter uma doença, né, nesse lugar. Tá? Então, eu vim aprendendo cada vez mais a fazer essas medições, e aí eu fui vendo o que eu posso fazer para ajudar o nosso corpo se restabelecer. O que eu posso fazer para ajudar o nosso corpo a se restabelecer dessa bioenergia? Aí entra também aquelas técnicas energéticas tipo Reiki, Mahikari,
né, em posição de mãos, que ajudam a fazer essa reposição, mas tem muitas pessoas que não gostam dessas técnicas. Eu pensando, será que existem meios científicos de fazer isso? Né? E foi aí que começou a nascer a parte do magnetismo, de eu ter, desenvolver alguns produtos com magnetismo. Isso eu comecei há bastante tempo. Até hoje eu aprimorei e cheguei num nível assim que eu falei, puxa, agora eu tenho o mar dentro de casa, praticamente. Ô Celso, isso que você pegou aí na sua mão agora é também usado no que se chama de biorressonância, né? Fazer exames através da biorressonância. Exato. E tem muitas pessoas que, quando acompanham o exame de biorressonância, para saber se o fígado está bem, para saber se aquele suplemento, aquele remédio está fazendo bem ou mal, se aquela comida é boa ou não, né? Se aquele alimento, melhor dizendo. Aí a pessoa vai pensar, esse negócio aí é espírito, né? Porque as pessoas associam aí com alguma coisa do outro mundo. E você me mostrou agora 2 aparelhos, né? Eu sou uma pessoa bem racional, né? Quando você recebe um tipo de paciente, né, que faz esse questionamento para você, como é que você tenta levar essa informação no campo da racionalidade, talvez com esses aparelhos eletrônicos? Não, aí aparelho eletrônico eu acredito, está mostrando ali XYZ, legal, eu vou estar usando. Tem situações que os dois conversam e aí você chega na casa da pessoa, faz ali o exame de biorressonância e tal, aurimeter. E aí você tem um aparelho, ó, tá vendo? Está comprovado que essa área aqui da casa está um pouco mais complicada. Sim, sim. Existem os 2 casos, por isso eu tenho uma formação básica que eu não comentei aqui de eletrônica. Eu trabalhei muito tempo na Embraer com aviões de caça militar. A minha primeira formação foi essa. Eu trabalhava no departamento de engenharia de apoio lá em relação ao avião AMX, o primeiro caça produzido no Brasil. Mas eu sempre gostei da metafísica. E eu nunca entendi, puxa vida, de eletrônica, sair para depois fazer uma faculdade de filosofia e entrar nessa área, eu acho que eu estou ficando muito louco, né? Eu pensei assim comigo mesmo na época. Mas hoje não, hoje eu entendo que eu precisava ter esse conhecimento para fazer uma associação científica e ao mesmo tempo energética, né? Metafísica das coisas. Então, quando alguém vem falar comigo sobre isso, eu na hora já mostro de vários detalhes. Por exemplo, tem muita gente que não acredita que o corpo transmite energia. Essa coisa de energia eu não gosto, né? Eu falei, tá, então vamos lá. Olha isso aqui, Betete. Isso aqui é um aparelho chinês, tá? No qual ele só acende, aqui tem uma luz. Esse pontinho preto aqui é uma luz. Ele só acende essa luz se eu fechar o circuito. O que é fechar o circuito? Se eu tenho uma tomada, eu ligo lá, fecho o circuito, né? A tomada fecha o circuito, passa energia, acende a luz. Então, se o meu corpo não tem energia, ele não é capaz de fechar o circuito que está desse metal com esse metal aqui embaixo, correto? Então, para quem não acredita em energia, então não vai acreditar que essa luz acendeu. Só que ela acendeu. Ou seja, aqui, ó, meu corpo, né? Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Eu fiz um circuito fechado, né? Eu fiz um circuito fechado. O meu corpo transmite energia num nível que consegue acender uma lâmpada. Olha aqui, tá? Isso aqui é da medicina chinesa, um aparelho de medicina chinesa, que é para dizer que eu estou fazendo o circuito fechar e passar a energia vital para a pessoa. Então está aqui a prova, é ciência. Tá? Senão jamais fecharia, jamais acenderia. Então eu gosto até de quando eu pego uma pessoa um pouco cética, porque a gente quebra isso praticamente instantaneamente. Porque, na realidade, a metafísica, o que é? É um estudo, podemos até dizer científico, só que com outros formatos, com outros aparelhos. Porque existe, né? O metafísico existe, ele está aí, ele é o que movimenta o mundo. Como disse aqui o doutor, né? O Katsumi. Poxa, eu posso fazer tudo, posso fazer a melhor cirurgia, mas se não tiver esse campo vital íntegro na pessoa, não vai cicatrizar, porque as células estão sem o magnetismo para fazer a sua autorregeneração. Então, até onde vai a ciência, até onde vai a energia? Então, eu quero deixar isso para você refletir também, você que está aí acompanhando essa live, já tinha pensado nisso, você conhece casos como esse, escreve aqui que é muito importante o retorno para a gente,
tá? Inclusive para o programa, né, que é de extrema relevância, porque eu estou trazendo aqui realmente como o Betete falou no início, não é todo mundo que conhece sobre isso. Fica, às vezes, num campo muito místico, né? Eu não vou falar metafísica, porque metafísica é uma ciência, tá? Mas fica num campo muito místico. E dá para trazer isso o mais próximo possível para a ciência. Eu gosto disso. Essa é a minha parte. Esse é o desafio. Bom, então, ô Celso, vamos aqui direcionar a nossa conversa para um problema que acho que está afetando uma grande parte da população mundial, não é só do Brasil, não. Dormir bem. O Dr. Lai Ribeiro tem uma frase que ele fala, né? Você tem que ter um sono reparador. Depois de um dia inteiro de trabalho, depois de você ter feito, né, todas as suas atividades diárias, não importa em que ramo que você trabalha, você necessita ter um bom sono reparador. Por que as pessoas hoje não estão dormindo bem e por que você desenvolveu um aparelho que ajuda as pessoas a, através do sono, recuperarem toda a sua energia necessária para um novo dia de trabalho? Ótimo. Para as pessoas entenderem, dentro do meu próprio estudo de autoconhecimento, eu percebi, eu achava na minha adolescência que eu era um pouco estranho, porque eu gosto de criar coisas, inventar coisas, né? Por isso que cheguei hoje a desenvolvi vários aparelhos já. Então, o que acontece? O sono, falando do sono, né? O sono reparador é aquele que faz com que você consiga ter, primeiro, o sono profundo, tem que ter aquelas ondas de frequência do cérebro baixando, tá, para o sono REM, que é onde o olho fica mexendo rapidamente, né, que é rapid eye, os olhos, movimentos rápidos, né? Por quê, Betete? Porque aí que há a segregação hormonal. Primeiro, a revitalização do corpo acontece principalmente pelo baço. Então, o órgão baço, ele é um dos responsáveis, um dos principais responsáveis por redirecionar todo o campo de energia, todo o campo magnético que existe na Terra e que o corpo vai receber, o natural, tá? O natural, ele é responsável por redistribuir isso. E aí, se você não tem uma noite agradável de sono profundo, ele não consegue redistribuir, você acorda com déficit, ou seja, você acorda cansado, acorda irritado, acorda de mau humor. Outro detalhe bastante importante, eu não sei se todos sabem, talvez eu imagino que você saiba, Betete, mas quem não dorme bem tem tendência a engordar. Por quê? Porque nas primeiras horas do sono, tá? Nas primeiras horas do sono, é que é segregado o hormônio que vai ajudar no controle da fome. Não é lá quando você está acordando, aquele sono gostoso de quando a gente está querendo já acordar. Não, é na primeira hora do sono. Então você já tem que ter um sono bom desde o início, senão o hormônio que segrega, que o nosso corpo precisa segregar, para que você tenha o controle da fome, ele não vai atuar. E aí você tem predisposição, não que você vai engordar, mas isso atrapalha, especialmente para quem quer emagrecer. Você pode o quê? Ter compulsão por fome. Hoje não se dorme bem por vários aspectos, vários motivos. Um deles é o smog, que é a grande quantidade de energia eletromagnética criada pelo homem, ou seja, o lixo eletromagnético não é o eletromagnetismo natural, porque nós somos um ser eletromagnético. O Sol ele tem energia vibracional elétrica. A Terra tem a energia dela magnética. Então, nós estamos entre o céu e a Terra, entre o Sol e a Terra, recebendo essa energia eletromagnética. Isso é o natural. Mas o homem, ele poluiu, inclusive tem aquela ressonância Schumann, né, que mostra todos o que acontece nessa atmosfera de até 100 quilômetros, entre a Terra até 100 quilômetros de altitude, nós temos toda a radiação que é produzida na Terra, seja por trovões ou seja por efeitos humanos. Eu imagino que vocês já devam ter falado aqui em algum momento sobre a ressonância de Schumann, né? E aí, hoje, ela está com uma poluição tremenda, devido a tudo que o homem tem feito, entre outros. A própria Terra também, os desajustes da Terra têm causado um aumento dessa ressonância Schumann. Então, as nossas células, que inicialmente elas têm que ter uma frequência base de descanso, elas não têm mais essa frequência base de descanso. Elas estão saturadas.
E isso não faz com que elas consigam relaxar, aquele sono profundo, tá? É diferente um sono profundo e reparador de uma pessoa que deita e fala, eu morri, não lembro de nada. Tá? Às vezes a pessoa deita, não lembra de nada, mas ela acorda cansada. Então ela não dormiu necessariamente, a mente continuou. Se você colocar um eletroencefalógrafo na mente dessa pessoa que acorda cansada, ela dificilmente atinge as camadas mais profundas do sono. Então, pensando em tudo isso, Betete, eu fui pesquisar o que promove um bom sono, além de, obviamente, uma boa alimentação, né, bons pensamentos, um quarto higiênico, né, um quarto bem montado, não dormir, olha só a dica, não dormir em cama de metal. O metal atrai energia eletromagnética nociva, tá? Então, quem tem cama de metal tem possibilidade de dormir pior. Tá? Teve uma época que cama de metal era moda, né? Eu acho que hoje já diminuiu, né? Sim, já diminuiu, mas eu ainda vejo muita gente com cama de metal. Aquilo ali fica como se fosse um rádio, fica reverberando as energias que estão circulando. Nós temos milhões, né, de energias aqui, tanto de rádio quanto de micro-ondas, como de celular, estão aqui circulando ao mesmo tempo. Dentro do nosso cérebro tem a glândula pineal, e dentro da glândula pineal tem mineral, e esse mineral é um rádio. Ele sintoniza nas frequências que o nosso cérebro ou que a nossa vontade faz com que ele sintonize. Então, se você vai dormir, por exemplo, eu acabei de vir de uma balada, aquele puf, 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 então meu cérebro ele ficou sintonizado com aquela batida. Será que eu vou conseguir dormir com sono reparador? Eu posso deitar e morrer, mas não necessariamente ter um sono reparador, porque meu cérebro vai continuar naquela frequência. Então, por isso que é muito importante fazer orações, né? Olha que interessante, Ana Paula, e o pessoal já está bombando aqui de perguntas. Cama de metal dos hospitais, né? Ou seja, se o hospital é um local onde você deve privilegiar toda a energia boa, né? Então a cama do hospital já complica, né? Terrível. Tem muita coisa que daria para fazer num hospital para ser um hospital curativo. Um hospital que só de entrar você já se cura, mas não é o que a gente tem, né? Existem alguns modelos na Europa desses hospitais que são verdadeiros centros de saúde, mas não é o que a gente tem, pelo menos na maior parte do Brasil, né? 99% não é assim. Eu sei que existem alguns que já estão tentando mudar isso, mas infelizmente então cama de metal não é bom, o quarto tem que ser um quarto agradável. E o controle remoto, televisão, Wi-Fi, ar-condicionado, e aí, o que você me fala? O ideal é que não tenha nada elétrico no quarto. Por exemplo, um ar-condicionado não causa tanto esse problema, tá? Um ar-condicionado não é o vilão. Mas se você tem um rádio relógio ali do lado, uma televisão grande ali para você ficar cômodo assistindo na TV, não dá, gente. Quarto é lugar para dormir. Quarto é lugar para você dormir e namorar, tá? Isso é o que a gente tem que fazer no quarto. No máximo, ler, tá? Tem quem gosta de dar fazer uma leitura antes para dormir, isso é legal, tá? No máximo. Fora isso, não faça outra atividade no quarto. Se você for prestar bem atenção, Betete, a vida é cheia de rituais. O horário para você trabalhar é um ritual, todo dia naquele horário. O horário para você comer é um ritual. Por que a gente não pode ter o mesmo ritual com respeito para dormir? Não, meu quarto é de dormir. Você não vai jogar boxe, né, lutar boxe no seu quarto. O seu quarto é um lugar de dormir. Então, a gente precisa ter essa ciência, esse respeito pelo nosso quarto, esse respeito por nós mesmos, né? Porque esse assunto do eletromagnetismo é muito sério. Tudo que nós fazemos fica impregnado, inclusive nas paredes. Vocês já viram que tem sensitivos que chegam num lugar e colocam a mão nas paredes e vê o que aconteceu ali naquele lugar, né, naquele local, consegue até... É muito usado, às vezes, por investigação policial, né? Chamam a série americana está cheia disso aí. Exatamente. Então fica impregnado, porque tem um magnetismo. O magnetismo ele impregna nas coisas também. Pessoas que tocam em objetos e conseguem ver o que aconteceu ali. Isso tudo não é misticismo, isso é uma realidade, são sensibilidades. E faz parte do magnetismo pessoal e quanto a pessoa conhece desse magnetismo e desse dom que a pessoa tem. Né? Bom, então a gente vive num ambiente de Wi-Fi, a gente anda pelas cidades, são torres aí de celular, são torres de transmissão, ou seja, aquilo que eu falei no começo aqui, a gente está sendo, né, envolvido por uma série de
de poluição eletromagnética, né? O ambiente que eu estou aqui, eu tenho luz aqui, tenho Wi-Fi, tem câmera, tem monitor, né? Monitor, né? O celular que você fica aqui. Então, ou seja, nós estamos num ambiente totalmente carregado de forma negativa. Depois de muito estudar, depois de verificar todo esse ambiente que os seres humanos modernos vivem, o que você descobriu que está aí ajudando muitas pessoas a terem um sono reparador? Eu comecei com os animais. Por quê? Na verdade, eu criei tudo isso primeiro pensando nos animaizinhos. Depois eu passei para a gente, para nós humanos. Eu gosto muito dos animais, eu já cuidei de muitos animais. E tinha um cachorro que estava sofrendo muito com dor na época. E eu vi algumas pesquisas de quando os cães estão no mar, eles curam muito facilmente. Inclusive o homem, né? O homem vai para a praia e ele também se restabelece. Então eu fui estudar um pouco primeiro o mar. Tá? O mar ele tem todas as propriedades magnéticas, iônicas, favoráveis à vida e despertam as nossas células, faz com que as nossas células fiquem na homeostase o máximo possível. Tá? E os animais, quando tem muita dor, é muito comum eles levarem ou para uma piscina, mas no mar é muito mais fácil a recuperação dos animais. Então eu vi pessoas boiando com os animaizinhos quando tinham dor. E o que tem no mar? Tem toda essa parte magnética e iônica. E aí vamos entrar aqui na pergunta que você fez no início. Aí eu vi, nessa época mais ou menos, começou a chegar no Brasil aqueles colchões magnéticos, né? Os colchões com tecnologia japonesa. Eu falei, nossa, que interessante. Eu acho isso muito bacana. Eu fui estudar, eu achei bacana, eu fui entender um pouco mais aquilo, mas alguma coisa ficou parado, não deu muita liga em alguns momentos, tá, para mim. Aí o que aconteceu? Eu vi que algumas pessoas que compraram esses colchões, muitas gostaram, né, usaram, outras falavam, puxa, eu gostei muito, mas está me incomodando, eu não quero ficar o tempo todo dormindo naquele colchão, né, e queriam vender, até porque se sentia carregado, saturado. Então eu entendi, obviamente, não tem nenhum problema com o colchão, né, só que o que acontece esse colchão ele foi feito de uma forma que você vai trocar o seu colchão e deitar e dormir nele o tempo todo. Mas e se saturar o seu corpo? E se o seu corpo não precisar daquela energia, porque ele está repondo aquela energia para você o tempo todo? Como que faz? Né? Aí eu pensando, bem, existe a tecnologia hoje do magnetismo, né, por indutores de magneto. São pequenas pastilhas que fazem a indução magnética. Inclusive, eu estou usando uma pulseira que tem essas pastilhas. Existem as pastilhas que fazem o infravermelho curto e infravermelho longo, simulando o quê? A vibração do Sol. Que o infravermelho curto ele faz uma agitação nas células e o infravermelho longo ele faz uma espiralização das células, ou seja, faz uma microcirculação onde ele toca. Então, se você encostar isso no corpo, você vai melhorar, fazer uma microcirculação sanguínea melhor. Mas o magnetismo, faltava um coeficiente. E é esse coeficiente que foi desenvolvido alguns anos atrás nos Estados Unidos, que é o quê? Uma troca iônica. É uma captação do excesso de ânions, do excesso de cátions. Cátions é a ionização gerada pelo osmog, pelo lixo eletromagnético. E ele troca por ânions, que é a energia polaridade negativa, porém que é benéfica para o nosso corpo. Então, os íons positivos em excesso são maléficos para o corpo. Os íons negativos já são benéficos, que é o que tem onde você encontra íons negativos em abundância. Mar, em segundo lugar, cachoeira. Então, primeiro é no mar, em segundo, cachoeira. E aí, como desenvolveram nos Estados Unidos algumas pastilhas que fazem essa troca iônica como se fosse aqueles orgonites, tá? Só que os orgonites a gente não tem muito como medir se realmente eles estão funcionando. Alguns medem por pêndulo, por radiestesia, mas é algo como a gente estava falando no início, não tem muita ciência para a gente saber se realmente funciona. Mas existem essas pastilhas que foram criadas nos Estados Unidos que faz essa tecnologia. E tem o quê? Tem um laudo. É comprovado que ele atrai para ele as partículas nocivas dos eletromagnéticos e transforma em íons. Então eu coloquei tudo isso em algo que eu chamo de pad magnético. É tipo um colchonete magnético, tá? Aqui tem um exemplo de um pequeno. Ele é de um tamanho de uma cama de solteiro, tá? Aqui fica muito grande para mostrar aqui, então eu tenho um mini aqui. Aqui dentro desse pad, tá? Tem o quê? Magnetismo, infravermelho curto,
infravermelho longo. Ele é forrado com nanopartículas de prata coloidal, que mata fungos. E também tem uma partícula chamada de nanobactéria, que elimina vírus, diversos tipos de vírus. O que isso faz, Betete? Isso aqui simula o quê? A praia. Claro, não é a mesma coisa. Mas quando a gente vai para a praia, especialmente as crianças, né? Depois da praia, aquele sono fantástico. Dá um sono, dá uma sonolência muito gostosa. Por quê? Porque o seu corpo trocou energia. Então, eu fiquei pensando nisso para o cachorrinho, né? Então, primeiro eu desenvolvi, levei para amigos veterinários, fiz testes aqui em casa mesmo. Inclusive, tem uma gata que não sai de cima dele, ela viciou nisso aqui. E depois eu comecei a fazer o tamanho para humano, né? Então, eu tenho 2 tamanhos, o tamanho de pet e o tamanho humano. Comecei a testar com os amigos para ver. Com médicos, com pessoas de todas as classes e várias faixas etárias. Eu tenho mais de 500 depoimentos, Betete. Nunca dormi tão bem antes. Fazia tempo que eu não dormia tão bem. Diminuiu dores, tá? Não é um produto, isso aqui não é um produto, não é remédio, não é um produto terapêutico para curar absolutamente nada. Tá? Isso aqui é um produto que faz o quê? Com toda essa tecnologia que está aqui, o contato com o corpo faz com que o seu biocampo, lembrando no início, eu falei, nós temos que ter a integridade do nosso biocampo. E o nosso biocampo, que é essa aura energética que nós temos, ele está fracionado, ele está poluído. Então, quando você vai à praia, você dá uma lavada no seu biocampo. E no dia a dia, como que a gente faz? Então, aí eu trouxe essas pastilhas americanas, que eu coloco aqui também. Então, isso aqui é um super orgonite. Imagina os orgonites que as pessoas têm, normalmente são aparelhos desse tamanho, assim, alguns um pouco maiores, alguns um pouco menores. Agora, você imagina, tem aqui, vai ser difícil, um colchonete inteiro, olha só, que ele é inteiro um orgonite, ou seja, o maior orgonite que você pode ter na sua vida, né? Ele é inteiro um orgonite com ainda os benefícios do magnetismo, do infravermelho curto, infravermelho longo e prata coloidal para não deixar acúmulo de bactéria. Com a vantagem do quê? Por que eu fiz assim, o Betete? Pelo aquele fato, muitas pessoas sentem o organismo saturar quando está o dia inteiro em cima disso, porque às vezes a pessoa precisa só um pouquinho, cada um é diferente. Às vezes as pessoas precisam de mais, outras precisam de menos. E quando você faz algo que você simplesmente coloca, ele é fino, coloca em cima do seu travesseiro, do seu colchão ou do seu colchonete, você usa pelo tempo que você quiser. Então você recebe o benefício enquanto você sente, pô, tô legal, tô precisando, isso está me fazendo bem, você usa. Um dia, nossa, hoje eu não dormi legal, porque às vezes satura o corpo. Então, esse é o problema que você perguntou no começo. Será que realmente é isso? Então, divulgar, todo mundo divulga, mas e quando você não quer mais? E quando você sente que o seu corpo não precisa mais? Não dá. Por isso que esse pad magnético, uma almofada magnética, né, tipo um colchonete, você usa quando quiser, é portátil, é prático, leva para onde você quiser. Eu, inclusive, às vezes eu coloco, não quero dormir com ele num dia, eu coloco no sofá. Então, eu estou assistindo filme, estou assistindo alguma série, alguma coisa, estou deitado nele no sofá. Tá? Essa é a grande sacada, que eu juntei todas essas tecnologias, porque eu adoro tecnologia, juntei tudo isso numa almofada. Tá. Bom, você falou aí de orgonite, né? Vamos tentar esclarecer para as pessoas o que é o orgonite. E eu também queria exemplificar o seguinte: na dezembro, janeiro, eu fiquei 30 dias, né, de férias aí na praia, ali em Balneário Camboriú, e eu fazia as minhas caminhadas, né? E algumas lives eu fiz ali falando, quando eu andava, fazia caminhada na praia, onde a água do mar quebra bem ali na areia, né? É o melhor lugar do planeta Terra para você fazer a caminhada, né? Para você ali fazer o seu reequilíbrio ali. Você está querendo me dizer, ou esse aparelho, né? Esse colchonete magnético, não sei qual que seria o nome específico, você está trazendo a natureza para dentro da sua casa e durante aquele período ali do seu sono, da sua soneca, se é o termo também, quando a pessoa está querendo ali tirar uma soneca, você vai estar propiciando ao seu corpo, ao seu organismo, um reequilíbrio de uma maneira um pouco mais rápida, simulando a própria natureza? É uma simulação. Obviamente, nada substitui a natureza. A natureza, a força, imagina a força da água do mar, né? É algo insubstituível. Mas pensando
no nosso corpo, pensando nos animais, que foi o primeiro motivo, né? Inclusive, tem várias pessoas que estão usando para os cães que estão idosos, e esses cães começam a ter uma vida um pouquinho, sabe? Começa a despertar um pouquinho mais, aquele cãozinho que já está começando a apagar, eles estão me relatando que os animais começam a querer brincar novamente. Olha que interessante. Por quê? Porque como reconstitui esse biocampo? Esse biocampo é extremamente importante à vida. A vida é feita desse magnetismo, né? Claro, tem um coeficiente espiritual, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Tá? Mas a vida é feita desse magnetismo. Para você assimilar um fitoterápico, se você colhe o fitoterápico da maneira certa, né, faz um fitoterápico da maneira correta, ele dá um efeito melhor do que quando você não faz. Por quê? Porque você respeitou o biomagnetismo, respeitou aquela vibração, aquela energia. Se você come uma fruta colhida da árvore e come imediatamente, ela tem um biocampo. Isso já foi até feito um raio-x, só que não raio-x, né? Era um biocampo das frutas. Uma fruta na geladeira e uma fruta que foi colhida é muito diferente a energia. Então, nós temos também que comer alimentos vivos, alimentos que tenham esse biocampo para nos alimentar, né? Para alimentar a parte do nosso biocampo, desculpa, alimentar essa energia que tem e que é necessária, e não somente a comida industrializada, que ela não tem vida. Então, aí existe, a gente pode ter até um dia falar sobre alimentos biocidas, alimentos bioativos, tudo isso é importante para recompor o nosso biocampo. E o orgonite? O orgonite. A explicação do orgonite, tá? Bem, isso aí foi desenvolvido há mais ou menos uns 15 anos atrás, se não me engano foi na Europa. Eles associaram o quê? Que quando você coloca cristais junto com limalha de ferro e alguns elementos orgânicos e comprime numa massa, no caso hoje é muito usado aí as resinas, essas resinas transparentes, quando você comprime tudo isso, ele gera um campo iônico positivo. E aí, nós temos hoje uma fábrica de orgonites no mundo todo, um mais bonito que o outro, até alguns em formas piramidais, outros em formas cônicas, outros em formas arredondadas, mas o segredo dele é, quando você comprime determinados elementos, ele acaba gerando uma ionização benéfica à vida, que limpa o ambiente, né? Que faz uma limpeza do ambiente, tá? Só que o que? Esses orgonites, nós, como eu falei no início, nós não temos como provar até onde eles agem. Eu imagino que sim. Inclusive, eu fiz vários orgonites para testes, eu sentia, né, muito bacana, mas não é difícil provar exatamente, a não ser pelo pêndulo, né? Aí, como hoje existe uma tecnologia diferente, eu vou te mostrar uma coisa aqui, Betete. Oi. A minha esposa, ela é artista, ela faz umas coisas meio feias assim, ó. Umas mandalas. Certo. Tá? Uhum. Muito bonito. Só que o que eu fiz? Eu coloquei aqui, nas beiradas, esse dispositivo que tem aqui no colchonete. Que é para o quê? Para você também ter um elemento de enfeite na sua casa que faz essa captação. Então, captando um elemento bonito que vai fazer essa captação. Também eu desenvolvi esse produto. Mas o mais importante é o sono. É a hora do sono, que é dali que a sua vida vai fluir. Tá? Daí que a sua vida vai fluir. Então, eu coloquei esse dispositivo aqui, por quê? Porque esse dispositivo, nós temos os testes que foram realizados, que realmente em laboratório, tá? Inclusive tem laudo técnico disso, testes que foram realizados em laboratório, que ele transforma, ele capta a energia eletromagnética nociva e transforma em energia eletromagnética positiva. Tá? Então, e essa é a função do orgonite, fazer essa transformação do eletromagnetismo positivo para um eletromagnetismo de íons negativos, que é benéfico para o nosso corpo. Então, o orgonite é uma coisa maravilhosa, é fantástico. Tá? Só que, realmente, até onde que a gente consegue provar a funcionalidade dele é que fica um pouco entre aspas, mas eu indico que tenha também. Agora, Celso, essa manta magnética, né? Essa daí que você mostrou, se quiser mostrar novamente. Sim. Quando eu durmo, né?
durante uma semana, durante o mês, ou durmo durante todos os dias. Ela também ajuda o ambiente a dar uma descarregada no ambiente, ela me protege um pouco mais, já que eu estou aí numa série de materiais que só fazem o bem? Exato. É isso. Esse é um grande diferencial, né, que normalmente não se encontra esse dispositivo em outros produtos. Então, além de ele ter o magnetismo, eu estou tirando aqui porque ele tem uma capa, então é fácil de lavar, mostrando para as pessoas, né? Então, o colchão, né, o colchonete, ele é fácil de lavar porque tem uma capa aqui protetora, você pode trocar. Então, o que acontece aqui? Além de todos os benefícios, magnetismo, infravermelho curto, infravermelho longo e nanopartículas de bactéria, de prata coloidal para ser um bactericida, ele é um orgonite. É um orgonite diferente, uma outra tecnologia. Esse é um orgonite tecnológico. Os orgonites convencionais que nós temos são essa fusão, né, esse amálgama de elementos que fazem esse enfeite, também fica bonito, né, forma piramidal, fica muito bonito, e faz essa captação, tá? Só que esses a gente não tem, pelo menos eu desconheço testes científicos para os orgonites, tá? Apesar de ser amplamente utilizado. Eu acho praticamente muito bacana. Agora, já esses elementos aqui nós temos, né, testes científicos que comprovam que ele faz essa transformação. Então, você recebe um colchonete. Eu gostaria que todos tivessem em casa um colchonete desse, para melhorar o sono, para você conseguir reparar melhor o seu biocampo. E aí vem o quê? Por consequência, inclusive a semana retrasada, uma médica amiga lá de Roraima, eu mandei um para ela, mandei para o filho dela, que está com problemas na coluna, e ela chegou, ela deitou um pouquinho, ela estava chegando do plantão, deitou um pouquinho para dar um cochilo. Eu tenho isso escrito, gente. Ela levantou e comprou mais 4 colchonetes e um monte de outros detalhes lá. Inclusive, o Fernando Betete colocou aí, né? Está no site Sono Magnético. Eu acho que eu vi uma hora que ele colocou aí no site, né? Isso, esse aí. Ela comprou mais 4, porque falou, Celso, eu nunca vi isso. Eu fazia tempo que eu não conseguia dar um cochilo tão profundo, até passei da hora. E ela falou que ela tem muitas dores, devido aos plantões, etc, etc. E ela, em 2 horas apenas, eu tenho esse depoimento dela, em 2 horas apenas de cochilo, ela sentiu até um alívio, um super alívio aí das dores, tá? Por quê? Porque o campo, quando melhora, ele melhora o todo. Então, agora, pessoas que não dormem bem vão passar a dormir melhor, obviamente, desde que não tenham problemas graves de saúde, né? Alivia um pouco as dores, porque você recupera ácido lático, né? O próprio infravermelho curto, infravermelho longo, trabalha com ácido lático para ajudar a diminuir tudo isso. Então, para quem é mais indicado? Qualquer um pode... Qualquer um. Qualquer um, por quê? Porque, na realidade, isso aqui é um produto que vai te possibilitar um sono melhor. Agora, quem que realmente começa, né, a usar isso por necessidade? Idoso, ou seja, na sua casa sempre tem, né, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, que já está mais cansadinho, pessoas que estão acamadas com imunidade baixa, debilidade, ou que sofreram algum tipo de acidente e não podem se locomover. Então, isso aqui vai ajudar. Melhora o biocampo, melhora a recuperação, inclusive consolidação óssea. Já tive casos que melhora a consolidação óssea. Lembrando, tá? É importante deixar isso claro. Isso aqui não é um produto terapêutico, não é medicina. Ele melhora o biocampo. Porém, por tabela, melhorando o biocampo, você dá condições do seu corpo fazer aquilo que o doutor lá japonês falou que o corpo, se não fizesse, não ia adiantar. Melhor cirurgia. Ou seja, restabelecer o seu próprio magnetismo. Então, é por aí, o Betete. Eu criei esse produto, criei entre aspas, são tecnologias que existem que eu aglutinei num produto fácil, portátil, que você pode levar para onde você quiser, né? Muito mais barato do que o valor de um colchão, tá? Não desmerecendo o colchão, pelo amor de Deus, eu acho que cada um é cada um, mas é um produto para atingir todas as pessoas, tá? A Sandra está perguntando se esse colchão, esse colchonete, se essa manta pode ser colocada em cima do colchão que ela está dormindo atualmente. É para isso.
como ele não é um colchonete propriamente dito, porque ele é bem fininho, né? Um colchonete normalmente é mais grosso e tem propriedades de colchonete, é uma outra praia. Não, isso aqui é uma manta, vamos colocar uma manta. No site está como pad, né? Pad é em inglês, que é a manta. Você coloca em cima do seu colchão, em cima do seu colchonete, tá? Então você coloca, deita, recolhe e guarda. Usa só quando você for dormir, por exemplo. Pode até deixar lá. Minha mãe, por exemplo, ela deixa na cama dela, ela não tira mais. Ela deixa em cima do colchão e, detalhe, é para deitar em cima, tá? Não é para colocar uma outra coxa, não. Quanto mais próximo você tiver disso aqui, melhor. Pode ver que ele tem aqui, como se fosse caixa de ovo, né? Ele tem essas ondulações, que isso aqui promove o quê? Que o seu corpo respire melhor durante a noite e não fique totalmente fechado as células ali em contato com ele. Tá? Então, é algo que eu indico para você mesmo, não porque eu criei, não porque eu tenho, não, é porque eu pensei tanto nos animais, porque existe um tamanho menor para animais, né, como para recuperar. Eu com o meu drama de amidalite, que eu tive que achar minha própria cura, tá? Fui eu que me curei. Então, a partir desse momento, eu conto isso, essa trajetória minha, eu conto um pouco nesse primeiro livro, pena que está esgotado, não tenho mais. A partir desse momento, Betete, eu passei a sentir a dor do mundo. Então, tudo aquilo que eu posso fazer para ajudar as pessoas a melhorar, eu faço. Você passou uma pergunta aí, eu acabei não vendo. A Terezinha está perguntando se pode levar essa manta em hospitais, né? Já que ela tem essa ajuda terapêutica. Você fala que não é terapêutica, né? Mas tem gente que já vai querer usar no carro, pode usar no carro, pode levar no escritório, colocar na sua poltrona do escritório, se alguém tiver algum parente internado. Sim, não há problema nenhum. É uma manta que você vai colocar ali por cima, né? Simplesmente para ajudar a pessoa. É só se de repente lá no hospital não permitirem colocar, aí já é uma questão do hospital, mas não há nenhum problema. Eu até fiz uma vez, tá? É que a minha intenção não eu fiz para caber no banco do meu carro. E aí, quando eu vendi o carro, a pessoa que comprou quis ele junto. Eu expliquei para ele o que era aquilo. Aí eu não fiz outro, mas eu penso um dia em fazer um que seja do tamanho do banco do carro, né? Mas usando o que é para animal, tem um que é do tamanho para animal. Aí esse cabe, mais ou menos, dá para fazer uma adaptação tanto no banco do carro quanto na cadeira que você senta. Quem fica sentado muito tempo na cadeira pode comprar esse que é do tamanho para animal e colocar. Você coloca aqui na parte lombar, né? Você senta em cima e deita ele dobrando na parte lombar, então vai ajudar a diminuir aquela dor. Quando você dirige muito carro, começa a ficar, né? Você fica 2 horas dirigindo e levanta, dá aquela famosa travada, né? Então ele vai ajudar, ele diminui isso, por causa que melhora o seu biocampo. Eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Esse é o único problema que a gente alerta. Não que tenha problema, tá? Mas como é magnetismo, pode interferir no marca-passo. Não tem potência para isso, mas a gente alerta para não usar, para evitar qualquer problema. Então, pessoas que tenham qualquer implante no corpo, que tenham bateria ou eletricidade, não deve usar esse dispositivo. Induz o sono? Ajuda. Induz o sono. Ajuda muito, tá? Claro, lembrando, cada caso é um caso, gente. Tem pessoas que têm problemas e precisam de tratamento, remédios, etc, etc. Vocês sabem disso. Mas, de uma maneira geral, se o sono estiver sendo impedido por problemas no biocampo, não está tendo um relaxamento adequado, ou por falta dessa microcirculação, detalhes pertinentes a esse tema que nós estamos falando, com certeza o seu sono vai ser muito diferente. Agora, Celso, a gente sabe que esses colchões, né, magnéticos, né, que popularmente aí, são conhecidos, eles normalmente no mercado têm valores consideráveis, né? Tem valores consideráveis. Então, essa solução que você inventou, que você está fabricando, é uma solução bem atrativa, né? Super acessível. Por isso que eu falo, eu gostaria de ver toda a casa com um colchonete desse. Vou falar colchonete aqui para ficar mais fácil, tá? Melhora a qualidade de vida geral, tanto individual para quem for usar, quanto do ambiente onde ele está, por ser um tipo de orgonite.
Um detalhe, o Betete, para não saturar o corpo, tá? Não que vá saturar, mas isso acontece. Tem pessoas, né, que têm esses colchões maiores, lembrando que o colchão é fantástico, tá? Tem uma ótima tecnologia, não tem nada contra os colchões, mas é a praticidade. Quando satura, aí ele não tem como trocar. Agora, quando você usa esse, que eu fiz o tamanho da cama de solteiro, vamos supor que você é um casal, tá? Um casal que está aí e vai adquirir um colchonete desse. Aí, essa foto, olha. Tá vendo? Ele ocupa um lado da cama, aí tá no meio. Mas você pode, por exemplo, você dorme 2, 3 dias, depois você passa para o parceiro do lado dormir 2, 3 dias. Aí volta para você dorme mais 2, 3 dias, você vai trocando com ele. Aí você nunca vai ter problema de saturar o organismo. E quando eu falo saturar o organismo, não acontece nada demais também não, viu, gente? Mas quando satura as células, tipo, poxa, já recebi muito eletromagnetismo aqui. Você, naquele dia, a sua noite não vai ser tão legal. Aí, se você está dormindo e aquela noite não foi tão legal, você sentiu algum incômodo em deitar no colchonete, o corpo seu está falando, opa, hoje eu não preciso mais, passa para o lado. Então, por ser esse tamanho, é justamente para isso, para evitar sobrecarregar. É difícil acontecer, tá? É difícil, não estou falando que acontece sempre, não. Mas como eu já vi isso acontecer, então eu já pensei em tudo. Você usa ele no seu lado, usa ali alguns dias, passa depois para o marido, para a esposa, e ela usa 2, 3 dias, e você vai trocando. Muito mais prático. E, em especial, tá, agora falando como você perguntou aquela hora, quem que normalmente compra mais? Em especial pessoas que têm dores, pessoas que não dormem e idosos. Essas são as pessoas que vão buscar esse produto por necessidade, mas serve para todo mundo. Tendo ou não tendo problema com sono, tendo ou não tendo problema de saúde. Por quê? Porque melhora o biocampo. Se melhorar o seu biocampo, você rende mais, você trabalha mais. Você executa mais. Tendo uma noite melhor de sono, você vai recuperando a sua bateria, vai estar sempre ali próximo dos 100%. Então, é para qualquer pessoa. Temos lá no Texas, Estados Unidos. Ela pode comprar? Tem como mandar para o Texas? É uma pergunta aí, ô Celso. Tem, eu já mandei vários. Já mandei para o Japão, já mandei para os Estados Unidos, já mandei para Londres. Inclusive, nos Estados Unidos, tem algumas pessoas querendo representar esse colchonete lá, revender. Já até mandei uma quantidade lá para uma pessoa fazer testes, tá? Mas tem sim. É que o frete fica um pouquinho caro, né? No caso, para quem mora no Texas, de lá para cá não é tão caro. É caro para a gente, né, Betete? Com dólar, o real aí. Mas para quem recebe em dólar, não tem problema, não. Aí a sugestão, meus amigos, tá aí o telefone, o WhatsApp dele ali, tem o próprio site, né? Então você pode ir através do WhatsApp aí. Tem uma outra pergunta aqui: quem tem implante dentário pode usar? Não tem problema, tá? Não há nenhum conflito. Se você sentir algum desconforto, aí é uma outra situação, é questão de biocampo, mas a tecnologia em si não tem conflito com o implante. Tá bom. Ô Celso, a gente está chegando aqui no final, então aqui só dá um resumo aqui, né? A gente tem o site, tem o seu telefone, como é que a pessoa que quer saber um pouco mais sobre o produto, o Zap, você vai conseguir falar com as pessoas, dá aí essas informações para quem quer mais informações. Então vamos lá. Se você quer adquirir esse colchonete, né, esse pad magnético, seja o humano ou seja o animal, né? Eu até aconselho, se você tem animal em casa, tenha 2, né, um para você e um para ele. Bem, primeiro o site sonomagnético.com.br. Lá você vai encontrar esse produto. Eu vou ficar totalmente, eu mesmo vou te responder, tá? Não vai ter mensagem automática eletrônica. Claro, tem uma saudação lá no WhatsApp, inclusive no link dessa live, o Betete deixou um link já direto para o meu WhatsApp. Se você clicar lá, já vai até aparecer, vim aqui da live do Betete, eu já sei que você assistiu a live. Ou pode ligar direto aí no 982156224, eu mesmo vou te atender, porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de explicar. Eu não deixo nada para outros, eu falo mesmo. Aí depois a equipe manda para você o seu produto, né? Mas tendo dúvida, entra no site, pode mandar o WhatsApp para mim, vou ficar aguardando a sua ligação, fique tranquilo. Manda por recado, tá? A ligação eu não consigo atender, é muita gente que eu falo no dia a dia. Mandar por mensagem, pessoal. Manda mensagem no WhatsApp, por gentileza, tá? A Cida está perguntando se tem almofada e acolchonete no site. Tem sim. Pode entrar sonomagnético.com.br. Se você tiver alguma dificuldade, não encontrar alguma coisa, pode mandar um zap para mim,
tá? Tem um zap lá do site também, que é um outro número, se for mais prático, você clica lá e fala que veio do Betete, só colocar isso, não tem problema, mas pode falar direto com o meu que está aí, tá deixando o meu zap para você. Pessoal, quero agradecer aqui o Celso Zimon, né, que nos deu essa brilhante aula aqui e um pouco também da sua trajetória pessoal, que continua aí estudando dia após dia, que tem uma infinidade de assuntos aqui que nós poderemos abordar em novas lives, tá? Então eu fiz questão de deixar as informações aqui, tá aí o site, tá aí o telefone, e é muito importante que você tenha a condição de falar diretamente com o Celso aí, e qualquer dúvida ele vai te atender aí através de mensagem, através de texto, e vai tirar a sua dúvida aí. Então, se você gostou da live de hoje, compartilhe, deixe o seu like, e se você tem dúvida, por favor, entre em contato com o Celso Zimon. Celso, muito obrigado, até a nossa próxima live. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima. A você que nos assistiu, compartilhe essa live, você que tem o seu familiar aí, né? Não importa a idade, mas sempre a gente lembra da mãe, do pai que está já um pouquinho cansado, como ele falou, do vô, da avó, do tio, né? E de repente é uma ótima opção de presente também, né? Quem não quer ganhar um presente que vai ajudar com certeza a ter um sono melhor e eliminar aquela chatice daquela dor ali que sempre fica incomodando, né? Pode ajudar, então tudo que vir com esse ponto positivo de ajudar sempre é muito bem-vindo. A todos vocês, muito obrigado. E daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, eu tenho uma live sobre Covid em crianças. Me aguarde aí, daqui a pouquinho eu volto. Um abraço a todos.